Ok, muito bem, vamos começar então. Eh, ok, pessoal, a gente vai dar continuidade. A gente, na aula passada, eh, falou sobre o início da Haggadah de Pessah, sobre os rituais da noite do Pessah. A gente vai continuar hoje com um pouco mais de detalhes da noite do Pessah, em específico, a, as principais mitzvot, sendo que a mais importante dela vai ser na nossa noite, como a gente falou na aula passada, de comer a matzá, de comer o maror, dos 4 copos de vinho, mas o principal tema está no relato, no contar a história. É a parte mais ampla da nossa Haggadah de Pessah. O livro Haggadah de Pessah que a gente tem é o relato da saída do Egito, que é a nossa noite extensa, é contando a história. E muito se discute sobre quem é o autor da Haggadah. Na verdade, quase toda a literatura vai estar escrito assim, o autor da Haggadah, nunca diz o nome dela. E tem muitas opiniões de quem é que escreveu a Haggadah e se é que ela foi escrita de uma única vez ou em vários momentos da história, mas é uma tradição muito forte. Acredita-se que tenha sido organizada pela última vez pelo Rabi Akiva, depois que o templo é destruído, e por isso que também parte da ordem do que a gente faz na Haggadah. Às vezes não é exatamente como era na ordem que existia o templo de Jerusalém, quando, durante o período do primeiro e do segundo templo, parte do que a gente chama da festa do Pessah, da Páscoa, da oferenda pascal, que é o Corban, o sacrifício, era feito em Jerusalém. Os judeus se locomoviam como festa de peregrinação, levavam suas famílias e peregrinavam para Jerusalém, e lá eles iriam levar um carneiro, ia ser abatido, sacrificado, e assim seria a noite do Pêssar. Esse é o principal assunto. Sendo que, do ponto de vista espiritual, o nome da festa é Festa da Liberdade, porque é exatamente isso que acontece nessa noite. Nós vamos nos tornar livres da escravidão. Ou seja, quando Moisés desce do Monte Sinai, entregando para o povo os 10 mandamentos, lá usa uma palavra que a gente já citou isso numa das nossas aulas, que é chamada Harut. Harut quer dizer que as tábuas foram escritas, né? Desceu com elas escritas. A palavra Harut não é exatamente escrita como se escreve no papel. Está escrito que as letras foram transpassadas na pedra. Esse é o termo Harut, como se fosse lapidado na pedra ou esculpido na pedra e transpassado de um lado para o outro da tábua. Isso era o Harut, e se escreve das mesmas letras que é Herut. Os nossos sábios falam que a liberdade é de poder servir a Deus. A festa de Pessah com a festa de Shavuot vão estar ligadas com um processo, como parte de uma evolução para o nascimento do povo de Israel. Festa da primavera, que é a festa do nosso nascimento, ela vem nessa noite da Páscoa, da noite do Pêssar, que é um nome especial, a gente chama de Leil HaSeder, a noite do Seder. Falamos na aula passada, né? Mostramos as 15 etapas que a gente tem nessa noite, não é por acaso. O nome Leil HaSeder é um nome também por si só especial. A gente está acostumado que em hebraico a palavra para noite é Laila, e aqui é Leil. É um dos motivos do Manistaná, os famosos trechos que a gente conhece do Manistaná. Quem lembra da Haggadah e quem nunca teve a oportunidade vai poder pegar uma Haggadah de PC, vai acompanhar. A gente, quando começa parte dos nossos relatos, a gente faz umas 4 perguntas. A criança vai fazer 4 perguntas para os que estão conduzindo a noite. Então, quando fala Manistaná, fala-se Shebechol Leilot. O Manistaná, a Laila Zé, Shebechol Leilot. É sempre Leilot, o plural de Lei, não de Laila. Porque tem uma noite muito especial. O que aconteceu de tão especial nessa noite? Um dos marcos, que é o nome em si, é a oferenda pascal, o Corban Pesach. A gente falou na aula passada que na nossa mesa, dentro da queará, da bandeja, temos uma lembrança à oferenda pascal. E a gente, quando vai começar o relato da saída do Egito, a gente começa a perguntar a partir de onde a gente relata. Qual é o início, o marco da história? A partir de que época? Vamos começar a partir de Abrão, a partir de quando Jacó desce para o Egito, a partir de que momento a gente começa a contar? A partir de quando o faraó escraviza o povo, a partir de que momento? Então se discute sobre isso na literatura talmúdica, a partir de que momento? E muitos tentam entender que a descida do povo de Israel para o Egito
tinha um propósito no qual educativo. A noite do Pêssar, a gente falou que é uma noite educativa e tinha um propósito educativo. A descida do povo de Israel foi prometida. Deus falou para Abrão, assim como ele desceu para o Egito, depois que recebeu a terra de Israel, ele veio da Mesopotâmia, ele chega na terra de Canaã e ele tem um desafio que é seca no deserto, ele da seca, não tem chuva, ele vai para o Nilo, ele vai para o Egito atrás de comida. E Deus fala: como você desceu para o Egito, recebeu uma terra e você foi para o Egito no primeiro desafio, então teus descendentes ficarão 400, vão servir no Egito 400 anos. Aí discute-se se a partir do momento que nasce a descendência de Abrão, que é Isaac, é que começa a contagem dos 400 anos de Isaac, de Jacó, dos seus filhos que descem com Yosef e seus outros filhos descem com ele para o Egito e toda a família e vão ficar no Egito até que vem um novo faraó, escraviza o povo e passa-se um X de tempo até completar os 400 anos, uns vão falar que são 210 anos o total de que eles estão no Egito de fato e saem com Moisés. Sobre essa discussão, sobre esse relato, a gente vai na Agadá perguntar sobre isso. E quando a gente fala sobre a oferenda pascal, interessante porque dentro da ideia mais profunda, o que tem de especial nessa noite? Por que justo nessa noite? O que aconteceu nessa noite especial que Deus escolheu? Então, na verdade, tem algumas coisas curiosas que vale a pena a gente entender. Essa noite, que é a noite da oferenda, que o povo tem que se juntar e fazer um ato que é um ato bem difícil. Imaginem vocês a situação de escravos dentro do Egito, onde a divindade pagã do Egito era um animal, né? Um animal, era a divindade pagã. E um dos pedidos aqui que Moisés avisa para o povo, olha, Deus pediu para a gente pegar um carneirinho, amarrar ele, né? E no dia da noite da Pascal, na noite que a gente vai ser libertado, vamos sacrificar esse carneiro, vamos matar ele, pegar o sangue dele, marcar as portas das nossas casas, vamos pegar esse carneiro, vamos fazer um churrasquinho, vamos comer, e depois que a gente estiver de pança cheia, a gente vai embora. De fato, é isso que ele falou. Mas ele ainda falou mais um detalhe: para comer desse carneiro, para comer desse jantar, desse banquete, que é um carneiro para a família, e se o carneiro é grande demais para uma família, então chama a família vizinha, chama os primos, ou seja, junta as pessoas para comer aquele carneiro. Tem um lado até solidário de se juntarem pessoas atrás de um alimento, ou seja, não é comer e guardar para congelar para o dia seguinte, não. Tem que ser comido naquele dia todo o carneiro, ou seja, todo mundo vai ter que participar. Se é grande demais a comida, chama mais pessoas, ou seja, convida mais pessoas. Nesse processo, para participar desse banquete, para participar dessa oferenda pascal, eles teriam que estar circuncidados. Durante parte do tempo que eles estavam escravos no Egito, não fizeram circuncisão. Então, se você quer sair como um judeu livre agora, tem que fazer o Brit Milá. Então, aqui tem dois rituais curiosos ligados a sangue. A circuncisão, que a gente sabe que é um pacto de sangue, e a oferenda pascal. Abater o animal, pegar o sangue, marcar as portas das casas, e na 10ª praga, Deus pularia essas casas através do anjo da morte, pularia essas casas e apenas o primogênito morreria, da casa de todos aqueles que não têm o sangue marcado na porta. Então tem dois sangues aqui. E aqui vem uma coisa muito interessante: o sangue que vai ser marcado dentro da nossa história da Agadá. Uma das coisas básicas que a gente falou na aula passada, 4 copos de vinhos. A tradição é que tem que ser copos de vinhos tinto, vinho que possa lembrar o sangue, vinho vermelho, não vinho branco, nem rosé, vinho vermelho para lembrar o sangue. O sangue a gente vai ver que vai estar ligado na primeira praga. A primeira praga está lá, transformar o rio, as águas, não só do rio, mas todas as águas do Egito, em sangue para os egípcios. O sangue vai aparecer de algumas outras formas dentro da nossa história, ou seja, aqui tem uma marca muito interessante. E aí, quando a gente vai voltar à pergunta, a partir de quando a gente vai começar a contar a nossa saída do Egito? Então, alguns vão dizer que antes ainda da Agadá, quando a gente come o karpas, e a gente falou na aula passada, que a gente, no ritual, faz o kiddush, toma o primeiro copo, e depois a gente vai lavar as mãos e vai comer no caso, os judeus orientais vão comer
é um tipo de uma erva. Os judeus ashkenazim vão comer uma batata, vão comer um aperitivo. Vão lavar as mãos, não vão fazer brachá nenhuma, e vão só fazer a brachá do que eles vão comer agora, da batata, no caso. Se for o mundo ashkenazi, o costume é a batata. A palavra em hebraico karpas, dessa ordem. Né? Depois do kiddush, kadesh, urchatz, depois o karpas. E os sábios explicam que karpas é uma palavra muito estranha, ela não aparece muitas vezes na Bíblia, aparece mais uma vez na história de Esther, como uma vestimenta, uma das roupas que o Mordecai usava, que o rei usava, uma roupa real. Karpas era usado como uma roupa, um tipo de uma túnica. E, na verdade, fala-se de uma túnica com listras. Karpas, vem os nossos sábios explicar, que é Ktonet Passim, que é uma túnica de listas. Aonde tem na história do povo judeu uma túnica de listas? Então, se vocês lembram um pouco da história judaica, senão vou trazer uma história para vocês conhecerem, quando José, dos 12 irmãos, filhos de Jacó, Jacó tem seus 10 filhos no campo, e ele manda José ir lá ver como tá os irmãos, se eles estão bem. Uns mandam, diz que ele vai levar comida, vai ver como eles estão lá no campo pastoreando, e quando José chega, conta e conta seus sonhos para os irmãos, e eles não gostam muito da postura, da atitude de José, e eles jogam José no poço. Jogam José no poço, e o intuito, alguns falam que queriam matar, outros que não queriam deixar ele morrer de sede no deserto. O fato é que jogam ele no poço e levam para o pai a sua roupa, a sua túnica, era uma túnica vermelha que ele havia ganho de presente do pai. O pai tinha dado para cada filho alguns presentes e para José deu uma túnica listada. Essa túnica listada, os irmãos mancham com sangue, molham sangue nessa túnica e levam para o pai falando, olha, é isso que a gente encontrou do nosso irmão, deve ter sido devorado por algum animal, e com isso a história de Jacó praticamente tem seu mundo acabado até o encontro dele com José no Egito. Essa mancha de sangue na roupa vem relacionar aqui o karpas, na primeira etapa, logo quando a gente começa o seder, depois do kiddush, lavamos as mãos, e na tradição é que quando a gente faz um jantar festivo, seja Shabbat, seja Rosh Hashanah, seja qualquer outra festa, a gente faz o kiddush, pega o vinho, bebe, lava as mãos e vai comer. Pega o pão e vai comer. Aqui nessa noite, que é a noite do seder, noite de uma ordem, tem um padrão de uma ordem que não é dos tradicionais. É um padrão nada normal. A gente não come o pão. A gente, pelo contrário, a gente lava as mãos e nem faz a brachá de lavar as mãos para comer o pão. A gente vai comer uma batata, o que não é normal. O normal é sentar e comer direto a nossa refeição, come o pão e começa. Então, o que é molhar esse yerek, essa verdura, uma batata, aqui no caso, o aipo, que os sefaradim usam, molhar na água? É muito interessante, porque quando a gente começa o nosso relato, as crianças perguntam, Manistaná, Lailazé, o que mudou nessa noite? O que temos de diferente nessa noite? São 4 perguntas do Manistaná. Uma delas é que a gente come Hametz Matzah todas as noites, e nessa noite a gente come Sumatzah. Essa é a primeira pergunta, que também é uma pergunta tipo assim, quem come durante o ano inteiro matzá? Isso que é permitido é uma coisa, mas ninguém come matzá. Tudo bem, tem respostas para isso, a gente não vai entrar, senão a gente ficaria aqui algumas horas. Vamos na segunda. A terceira, nós não molhamos nenhuma vez, e nessa noite molhamos 2 vezes. Que pergunta muito louca essa que as crianças fazem. Mal começou a noite do Seder, tudo que ele viu foi molhar a batata na água, e já vem com a pergunta, como é que a gente durante o ano inteiro nunca molha nada na água, ou em nenhum outro tipo de, nem azeite, nada disso, e nessa noite a gente vai molhar 2 vezes. Ele só viu uma até agora. Tudo bem, a gente pode falar, sabe que ele lembra do ano passado, teve mais uma segunda vez, porque a gente molha o maror junto com o haroces na hora de comer, junto com o sanduíche. A gente, quando vai fazer a brachá do maror, molhamos um pouquinho no haroset para tirar um pouco do amargo. Mas que pergunta muito estranha. Então, do ponto de vista, primeiro de tudo, de organização, essas perguntas elas foram feitas para a gente, depois que o templo foi destruído, foi mais de forma pedagógica, ou seja, a criança normalmente já teria visto como é feito toda a noite,
e ela já sabe como seria todo esse ritual, mas anteciparam todas as perguntas. E, na verdade, aqui a pergunta não é só o que a gente está falando de molhar aqui a batata, o aipo, na água com sal, ou as duas coisas. A pergunta é mais profunda. A pergunta é por que a gente está comendo um alimento agora, tipo um aperitivo, em vez de sentar para almoçar como deveríamos? Seria o mais correto, a gente faz o kiddush e a gente vai comer. O que tem de especial nessa noite que mudou tudo? E a gente ainda fala que é uma noite com ordem. Leil Aseder. Tem uma ordem. Que ordem é essa? O que está acontecendo aqui de especial? Então, essa noite tem uma série de coisas meia estranhas do que está sendo feito nesse nosso ritual para nos mostrar o que tem de especial nessa noite. Então, se a gente falou que essa noite é a noite que tem o Korban, a oferenda, e a gente vai começar a contar que para sair do Egito aconteceu alguma coisa nossa lá atrás. Então, muitos vão explicar que uma das grandes lições que querem ensinar para a gente aqui, a gente falou também na aula passada sobre isso, é que existe uma regra de como Deus age no mundo. Tem várias formas de como Deus age no mundo, com justiça, com misericórdia, e na questão aqui específica da saída do Egito, ele vai usar uma regra que a gente falou, que em hebraico, midah keneged midah, uma virtude através de outra virtude. Do jeito que você age, Deus vai agir. E tudo que foi feito para com os judeus, as pessoas que fizeram mal aos judeus receberiam na mesma moeda. Seria algo nesse sentido. Mas o próprio judeu também, se ele fez alguma coisa errada, ele teria que ir na mesma moeda também corrigir. E quando os irmãos vendem José, para muitos, ali começa parte do que é o processo deles do sofrimento, da dor, do desafio que eles vão passar na escravidão do Egito. Não é somente que eles vão ficar escravos ao Egito, como eles vão sofrer agora e vão sair. Engraçado, porque a saída do Egito volta a José. Se a gente aqui fala que José ele foi o primeiro que foi vendido como escravo para o Egito, uma vez que os irmãos voltam, vêm lá no poço e venderam ele para uma caravana de ismaelitas, e ele vai parar no Egito. Então, começa com a venda de José para o Egito, termina a história da saída do Egito, quando eles saem com Moisés, tirando do povo, todo o povo. O que Moisés faz antes do povo sair? Vai até o rio Nilo e vai trazer os ossos de José, que estavam em algum lugar dentro do Nilo, retiram o que seria a tumba de José, né? Um tipo de um armário onde ficou o corpo de José, colocado no Nilo. Ele vai retirar isso para carregar, todo o povo vai carregar os ossos de José para serem trazidos e enterrados em Israel. Então é interessante que começa com Yosef e termina com Yosef. Começa com José e termina com José. Ou seja, aqui tem algo que começa com tipo de uma vingança, né? Os irmãos queriam de alguma forma se vingar, ficavam com inveja de José, e eles tiveram que esperar para carregar José, todo o povo teve que esperar. A saída temos que trazer primeiro José, senão não podemos sair. Uma forma de corrigir uma passagem. Uma outra curiosidade com relação específica a essa oferenda dessa noite, o que tem de especial nessa noite, apenas para a gente se lembrar, se a gente falar, vamos começar a contar a partir de que época, então, uns vão falar, não, por que José? Vamos começar antes com Abrão. Vamos começar com Abrão, por quê? Porque Abrão é o que ele se rebelou contra as estátuas do pai, é o que se rebelou contra a idolatria, e nós aqui estamos saindo da escravidão do faraó, servindo ao faraó com os seus deuses. Então a gente agora tem que começar com Abrão, porque ele que largou a terra de Canaã e veio para o Egito, e por causa dele ter vindo para cá, nós fomos penalizados a vir para cá também. Curiosamente, nessa noite, temos uma coisa muito interessante. A história de Abrão, na noite da Páscoa, que a gente comemora amanhã de noite, a noite do Pêssar, Abrão, quando foi essa noite, não sei se vocês vão lembrar, mas das primeiras aulas que a gente falou sobre o calendário judaico, falamos que existe uma energia por data, ou seja, a lua cheia que vai ser amanhã, essa data de lua cheia do mês de Nissan, tem uma energia que é desde a criação do mundo, e essa energia se renova a cada ano. Quando Abrão chegou nessa data da lua cheia,
do dia 15 de Nissan, durante sua vida, num desses anos, ele vai receber uma visita de 3 anjos. 3 anjos. A gente tem uma passagem bíblica onde 3 anjos vêm visitar o Abrão na tenda, depois que ele estava no terceiro dia do Brit Milá dele, e vem lá para anunciar que a sua esposa vai ter um filho, e vem falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Esse dia, quando Abrão manda Sara preparar comida para os seus visitantes, para os seus 3 anjos que são visitantes, está escrito lá que ele vai fazer um bolo de matzá, Ou seja, os nossos sábios falam que aquela noite era a noite do Pêssar. Olha que interessante. Também o patriarca Isaac, nessa mesma data do Pêssar, também vai fazer uma refeição, um banquete, vai pedir um alimento. Estamos falando de que o Corban Pêssar era um churrasco, podemos dizer, na linguagem popular. Era abater um animal e fazer um churrasco com esse animal, e o sangue seria marcado para servir de lembrança de que nós não servimos a esses deuses, servimos ao nosso Deus. O sangue seria uma demarcação, mas no fundo era para comer um churrasco. Isaac, nessa mesma data, do dia 15 de Nissan, também vai pedir para os seus filhos, Jacó e Esaú, que também preparem um alimento para eles, né? A gente lembra da história de Esaú e de Jacó, que um pega a primogenitura do outro, um pega a bênção do pai. Quando foi dada essa bênção? Exatamente depois que Isaac pede para os seus filhos, primeiro ele pede para Esaú, e depois ele pede para Isaac, prepararem uma refeição para ele. Curiosamente, essa data, essa oferenda, foi exatamente na noite do Corban Pessah, na noite do dia 15, lua cheia de 15 de Nissan. E mais curioso é que essa data, se a gente vai buscar qual é as grandes origens que ela tem, vai também trazer os nossos sábios que essa mesma data da lua cheia do mês de Nissan, que é a que a gente fala da oferenda do Pessah, é também quando os dois irmãos Caim e Abel vão trazer uma oferenda para o seu pai, Adão também pede para os seus filhos que tragam uma oferenda, e cada um traz uma oferenda, um traz do alimento da terra, outro traz do alimento animal, e ali vem também uma oferenda. Ou seja, essa noite é uma noite onde a entrega, a oferenda, o sacrifício, como a gente chama, a palavra em hebraico, sacrifício, korban, né? Em português não fica exatamente muito bem, porque parece uma palavra feia, mas o correto de sacrifício significa um sacro ofício, um serviço sagrado. Então, esse serviço de estar conectado com Deus. Curiosamente, nessa noite do Pêssar, era para aquelas pessoas que estavam dispostas a se colocar em conexão com Deus e abandonar toda a idolatria, porque lembramos que quando eles estavam no Egito, eles se encontravam no mais baixo nível de impureza, idolatria. Os judeus estavam abandonados das suas tradições, realmente estavam podemos dizer assim, como falam nossos sábios na literatura bíblica, apenas 20% dos judeus saíram do Egito, os outros 80% ficaram lá ou morreram lá na praga da escuridão, ou simplesmente se abandonaram da tradição judaica, se conectaram e se assimilaram com a cultura egípcia. Apenas 20% dos judeus saíram do Egito. Não foi todo o povo que saiu. Está escrito na Bíblia, Ve'alu Hamushim, que eles subiram do Egito para a terra de Israel. Hamushim, muitos vão explicar a quinta parte, ou seja, só 20% da população. Então, aqui a gente tem 2 desafios que o povo de Israel, 2 únicas coisas que eles precisariam fazer para sair. Uma delas era a oferenda, a outra delas era o Brit Milá. E quando a gente começa a relatar, então, a partir de quando relata esse grande Magid, fomos escravos no Egito. Então, o Manistaná vai perguntar as várias perguntas do que está acontecendo nessa noite de tão estranho. Então, quando pergunta sobre, por exemplo, o molhar, estamos relacionando a Yosef. Uma outra curiosidade com relação a Yosef, a gente sabe que na história da descida para o Egito e da escravidão no Egito, falamos isso na aula passada também, tem muito a ver com a forma da fala. No caso, Yosef, como ele falou, e os irmãos interpretaram a fala dele com inveja de que ele seria o rei. Todo o processo de fala
a gente pode, através da língua, a gente pode fazer coisas positivas, a gente pode produzir boas palavras e boas energias, e a gente pode também fazer guerra com a língua, né? Lashon Hará, maledicência, falar mal, eh, através da nossa fala, podemos também destruir, né? A boca em si uma forma que tem que ser muito cuidadosa, e em hebraico, boca é pé. A gente fala da festa, que é o Pesach, usar a boca, Sach em hebraico, não de como a gente escreve na festa, de Passover com Samech, mas Pesach é a boca como ela é falada, porque a principal noite, a principal ação da nossa noite vai ser o relato, vai ser a fala, contar as histórias nossas de como chegamos no Egito, como ficamos escravos no Egito, como Deus nos tirou do Egito, como foi os milagres para sair do Egito, é o nosso relato. Então, através da boca, através das nossas falas, através da nossa forma errada de falar, fomos ou interpretados, fomos levados à escravidão. Então, a gente agora, pela fala, vai sair do Egito. Em hebraico também está escrito que o povo ficou trabalhando befarer. Befarer quer dizer um trabalho duro. A palavra farer em hebraico é um trabalho pesado. E farer é boca suave. Como eles chegaram a ficar escravos? Porque eles foram levados na lábia, ou seja, eles foram enrolados, ou seja, através da fala também enrolaram eles a ponto de ficarem escravos. E quem é o que vai escravizar eles vai ser o Paró. Paró se escreve pera, letra P, a boca, com a palavra ró, ra, de faraó. Em hebraico ra é maldade, ou seja, uma boca ruim, uma boca maldosa. Ou seja, muitas das ações que a gente vai ter da festa de Pessah e dessa noite que a gente está falando, da noite do Seder, a boca vai ter uma função muito importante para se comunicar e passar as nossas histórias. Então, durante a saída do Egito, durante essa noite, a gente começa falando que fomos escravos no Egito. E é interessante que a gente pode estar falando agora uma semana, 2 semanas antes da noite do Pêssar, contando a história, e esses nossos relatos de hoje só têm função de agregar conhecimento, não tem nenhum tipo de conexão energética com a data específica. Mas amanhã de noite, na hora que a gente estiver sentado na mesa, contando com a nossa família sobre a saída do Egito, essa noite a conexão não é um relato cognitivo, é se conectar com essa história bíblica, desde Caim e Abel, desde Abrão com os anjos, desde Isaac com os seus filhos, até a oferenda pascal, até os dias que eles levaram a oferenda lá no Egito para toda a família sentar e comer junto. Curiosamente, a gente fala que o sangue é uma coisa que vem marcada nessa história, era o sangue da túnica de José ficou marcado, através desse sangue as portas das casas teriam que ser marcado, através do sangue da circuncisão, e todo mundo que já viu como funciona a circuncisão tem todo um assunto de chupar o sangue para que ele corra o sangue, é um pacto de sangue, ou seja, o sangue e essa oferenda pascal estavam juntas e teriam que estar conectadas, ou seja, só pode comer quem fez circuncisão. E a comida tinha que ser em grupo, não tinha ninguém comendo individual, ninguém comia sozinho um carneiro, era em forma de bando, em forma de tribo, todo mundo junto, exatamente em correção ao que foi o início do processo, com se separando de José, se desfazendo de José. As tribos, nesse sentido, elas aqui fazem uma correção de agora temos que estar juntos, não separados. Então, essa noite específica, independente se você é uma pessoa intelectual, não intelectual, se você é rico, se você é pobre, todos vão estar nessa noite juntos, sentados perante a mesa, começando com Avadim Aino, é um dos trechos da Haggadah, contando éramos escravos no Egito. Curiosamente que muitos falam quem é que organizou isso. A gente falou que um dos sábios que organizou isso foi no século II, o Rabi Akiva. E é interessante que eles discutiam quanto tempo tem que contar essa noite, se a gente começa a contar só nessa noite, ou o mês inteiro, a partir do início do mês de Nissan,
quando começou o novo mês, a gente começa já a falar da saída do Egito, ou só a partir do 10º dia, quando pegaram essa oferenda pascal, esse animal, e amarraram em casa antes de abater? A partir de que dia a gente começa? Então tem toda uma discussão talmúdica, e isso é contado também nessa nossa noite do Seder. E perguntam sobre falam sobre 4 pessoas, 4 crianças, 4 filhos, um sábio, outro malvado, um outro que é um ingênuo e um outro que não sabe perguntar, e cada um vai questionar sobre o que está acontecendo nessa noite. É muito interessante porque quando colocam um sábio e depois colocam um malvado, as coisas deveriam ser talvez coerentes. Se eu falo sábio, eu deveria colocar não malvado, eu deveria colocar um analfabeto. E se eu coloquei um malvado, eu deveria colocar um justo, um bondoso. Então, por que colocaram sábio e malvado? Por que não colocaram na mesma linguagem? Então, alguns comentaristas nos explicam que às vezes não adianta você ser justo, às vezes não adianta você ser bondoso perante alguém que vem com o mal. Alguém que vem com o mal, você pode ser justo, você pode ser bondoso, e você vai ser comido vivo. Você tem que ser sábio o suficiente para escapar das maldades. Ou seja, não adianta ser apenas justo, não adianta apenas ser bondoso, mas tem que ser sábio para saber como escapar das maldades. No caso, a maldade não é só uma pessoa mal, mas também de todas as intrigas ou os instintos maldosos que vêm dentro de nós, como escapar dessas más intenções que às vezes aparecem na nossa vida, as energias negativas, né? A gente chama isso em hebraico de Yetzer Hara, as más inclinações. Para a gente dar uma continuidade aqui, deixa eu passar nossa aqui. Dentro da nossa noite temos as 10 pragas. E uma coisa curiosa, que quando a gente fala sobre as 10 pragas, o nosso modelo que a gente vem falando de como Deus age nessa noite, ou na festa de Pessah, ele usa uma regra que é de ação e reação. Ou seja, Deus pode agir de forma justa, de forma severa, de forma misericordiosa, mas aqui na saída do Egito, toda a regra vai ser uma ação e reação, ou seja, as 10 pragas elas vão ser um exemplo claro, bem claro de como que as coisas foram ação e reação. Cada uma dessas 10 pragas, a gente tem aqui no desenho bonitinho, aqui está escrito em hebraico, eu vou ler para você da direita para a esquerda: Dam, Tzfardeia, Kinim, Arov, Dever, sangue, rãs, sapos, piolho, Arov, animais ferozes, Dever vai ser a morte dos animais, uma peste. Depois embaixo, Shrin vai ser uma epidemia de bolhas, manchas na pele, feridas na pele. Barad, que vão ser os granizos, podemos chamar assim, uma chuva de pedras de gelo, não são apenas gelo. Arbe, que é gafanhoto. Rosh, a escuridão. E Makat Bechorot, a morte do esponjento. Essas são as 10 etapas. E os nossos sábios vão trazer que elas não foram seguidamente em conexão. Tinha 3 semanas que acontecia, 3 semanas, aí depois um intervalo de uma semana, outras 3 semanas, intervalo de outra semana. Ou seja, elas foram ao longo de quase um ano nesse processo de saída do Egito. Ou seja, não é uma coisa que foi imediata, rápida, um passe de mágica e tudo simples. Para vocês terem uma ideia, cada uma delas eram apenas para os egípcios. Os hebreus, né, os israelitas, eles não foram afetados. Então, por exemplo, quando teve a praga do sangue, os israelitas tinham água e os egípcios não. Então, se os egípcios fossem nas fontes de água, lá nos poços de água israelitas, e fossem puxar água, sairia sangue. E os israelitas puxavam, sairia água. Essa era a parte da praga. Agora, curiosamente, o que aconteceu nesse motivo de sangue? Por que justo a água virou sangue, né? Então, porque o sangue aqui foi o símbolo do primeiro castigo que os egípcios vão receber. Então, um dos motivos primeiro, as águas, estamos falando das águas doces,
que ficaram, as águas potáveis ficaram sangue. A água salgada não ficou, só as águas doces. Então, os egípcios não poderiam beber, não poderiam se banhar, não poderiam fazer nada disso. E um dos motivos é porque quando os judeus estavam escravizados pelos egípcios, o controle do uso das águas era parte da escravidão. Os judeus não tinham acesso a todas as horas água potável, água para tomar banho, ou seja, os egípcios controlavam quanto os judeus poderiam usar das águas potáveis para tomar banho. E o sangue em si era uma das coisas que os egípcios exploravam dos judeus. Durante a construção da obra Pitom Ramsés, das suas obras das cidades, das pirâmides, etc., os judeus, quando produziram a matéria-prima, que eram os tijolos, etc., se não tinha terminado a sua cota diária, os egípcios pegavam crianças e matavam elas e colocavam elas no lugar dos tijolos. Ou seja, eles derramaram o sangue dos judeus dessa forma. Então, isso era um dos castigos, ou seja, os egípcios derramaram o sangue dos judeus, desvalorizaram o sangue judaico. Então, ação e reação, né? A primeira praga vai vir exatamente na mesma moeda, através do sangue. Por que justo nas águas? Porque os judeus eram escravizados a ficar carregando água para os egípcios, ou seja, nesse processo fazia parte também de como os judeus tinham que ser, de alguma forma, vingados, ou seja, maltrataram assim os judeus, assim vocês também vão ser maltratados. A segunda praga, que vai ser a tzfardeia, os sapos, uns falam que não eram apenas sapos, eram todos os tipos de anfíbios que vieram, milhares deles em todas as casas, em todos os lugares. Então, tem bem a mesma história. Fala-se de que os judeus não podiam dormir, os barulhos que deixavam os judeus sem dormir o tempo todo não deixavam os judeus dormir, então esse barulho dos sapos não ia deixar os egípcios dormir. Como é que fala isso em português? Não sei, o coachar, sei lá, o barulho que é o som do sapo, assim como os judeus não tinham tranquilidade para dormir, eles eram o tempo todo levados para trabalhos e cobravam deles trabalhos, eles então também ficaram sem dormir. O barulho não só o barulho, mas o barulho em especial mantinha os egípcios acordados o tempo todo. Os judeus foram obrigados, dentro do seu trabalho escravo, a, por exemplo, varrerem o pó do deserto. Imaginem só, estão no deserto e uma das obrigações que os empregados do faraó mandavam fazer os judeus é varrer o deserto. Ou seja, uma coisa estúpida, né? Varrer o deserto. Então, o fato deles terem que ficar varrendo o deserto, esse pó do deserto vai se vingar e vão virar todos eles piolhos. Então, o piolho vai vir do pó. As pessoas, do nada, tinham piolho de todos os lados em suas casas e, dessa forma, os egípcios somente, né? Eles ficavam com o corpo todo coçando, ou seja, imagine a praga de 3 semanas dessa forma. Ou seja, cada uma delas, logicamente, também tem que lembrar um detalhe, eram avisadas. O faraó sabia, no diálogo com Moisés, let my people go, shlach et ami, em hebraico, libere meu povo. Dessa forma, o faraó, ok, no final endurecia-se o coração do faraó. Uma das perguntas muito interessantes, filosóficas também, sobre as 10 pragas assim também como toda a história, né? Porque Deus não pegou e de uma só vez, deu uma praga monstruosa e o faraó liberava todo o povo. Para que precisava enrolar o tempo todo, né? Ou seja, aqui mostra um pouco sobre o quanto que parte do processo aqui era de quanto que o homem não estava maduro o suficiente, aqui o faraó não estava maduro o suficiente de reconhecer o Deus de Israel. Ou seja, todo o tempo ele se achava o poderoso. E aqui vem uma forma também curiosa de explicar, tem uma parábola muito interessante que fala sobre uma pessoa que recebe 3 tipos de castigos diferentes. Ele vai ser primeiro dá uma chibatada, ele fala, tá bom, me arrependo. Aí 5 minutos depois, não me arrependo. Então, não, 10 chibatadas, fala, me arrependo. Depois, não, me arrependo, mais 100 chibatadas. Depois, então, por que ele já não se arrependeu, sabendo que ele vai receber mais? Aqui é a mesma história do faraó. Ele recebe a primeira macá, a primeira praga, ele fala, não, eu já me arrependi. Viu que a praga veio, não se arrepende, vem lá uma segunda praga. Já não bastou a segunda? Poderia já agora falar, tá bom, libera o povo? Não.
coração endurecia. Ou seja, parte do processo aqui, como é um processo, e a gente falou que a noite é uma noite de ordem, ou seja, tudo isso faz parte de um processo que não é de um dia para o outro. Muitas vezes, quando a gente lê Haggadah do Pessah ou vê um filme da história do Egito, você vê isso em 1, 2 horas e você acha que tudo passou em uma noite. Aqui foram quase 1 ano de processo, desde Moisés chegando para pedir para o faraó libertar o povo, até a saída do Egito. Ou seja, um processo lento que levou, assim como toda a história da nossa noite. A gente poderia chegar e falar, ok, vamos começar a noite, faz um brinde, toma logo 4 copos de vinho, vira 4 vezes e pronto, matei minhas obrigações de 4 copos de vinhos. Porque a gente tem que fazer isso intercalado, primeira parte, depois segunda parte, lá para frente, depois do jantar, outra parte, e lá no final, outra parte. Por que não fazer tudo de uma única vez? Porque tudo parte de um processo. Na nossa interpretação filosófica judaica, essa noite é uma noite que tem um processo a ser preparado. Ou seja, cada uma dessas etapas, cada uma dessas pragas, cada uma delas, como elas foram sendo afetadas no Egito, eram para corrigir, ou de alguma forma, a lei da ação e reação, midá keneged midá, ou seja, um atributo através de outro, você fez assim, assim você sofre, ou seja, demonstrando como que Deus está no controle da natureza. Parte de toda a idolatria do Egito estava de acharem que eles podem fazer e controlar a natureza. Todos os sinais, como a gente chama, na Bíblia vai chamar o nome sinais, ou seja, os milagres que Moisés fazia, vinham os feiticeiros do faraó e vamos fazer igual. Ou seja, tentar de alguma forma mostrar que nós, homens, estamos controlando a natureza. Por isso que parte dessas pragas, elas estão de forma bem além do que a natureza pode mostrar. Por quê? Porque, por exemplo, do Dam, se a gente falou, no mesmo poço que tirava água potável para os judeus, para o Egito saía água com sangue, saía o sangue. Se a gente pega, por exemplo, o barad é o granizo, então não era apenas gelo, era gelo e fogo. Ou seja, as casas pegavam fogo e recebiam pedradas de gelo. Todo mundo que saía às ruas, somente da casa dos egípcios. Na casa dos hebreus, não tinha uma pedra que caía. Ou seja, quando foi a escuridão era para os egípcios. Os hebreus estavam à luz do dia, enxergavam tudo. E para os hebreus, eles não enxergavam um palmo na frente da cara deles. Quando era a morte dos primogênitos, era a morte dos primogênitos nas casas dos egípcios. Ou seja, aqui estamos fazendo de um processo onde quem participou de fazer mal aos hebreus, aos israelitas, esses foram castigados. Mas tem talvez israelitas que abandonaram a tradição e se assimilaram ao Egito e cultuaram os deuses do Egito, esses também acabaram se perdendo. Alguns falam até que morreram não na praga da escuridão também morreram junto com egípcios. Então, dessa forma, a gente tem aqui um processo que a Haggadah de Pessah vai trazer para a gente. 3 coisas na noite do Seder são importantes que a gente lembre. 3 coisas têm, de uma certa obrigação, que a gente se conscientize. Elas são faladas, e a gente deve repetir elas, né? Que são Pesach, Matzah e Maror. Pesach, Matzah e Maror significa a oferenda pascal, a matzá, que é o pão ázimo, a matzá que a gente explicou o significado dela, que é um pão feito em 18 minutos, que tem uma importância de nos ensinar o conceito de humildade, de presteza, de fazer as coisas rápidas, e maror que é a amargura que eles tiveram. É curioso que a ordem deveria ser exatamente o contrário. A vida dos judeus foi amargurada, eles trabalharam como escravos, e só depois que eles prepararam os pães para sair e abateram o animal. Talvez a ordem deveria ser o contrário, mas aqui vem mostrando talvez de ordem de grandeza, de que o Pessach, que é a oferenda pascal, esse desafio, essa ordem de você ir contra aquilo que toda a nação egípcia adorava. Ou seja, estamos falando aqui de que não é apenas uma ação de um ritual caseiro, eu na minha casa fazendo um jantar. Eu estou pegando a divindade, aquilo que os egípcios adoram, e estou abrindo mão daquilo para mostrar sobre a força do meu Deus,
perante todas as divindades. Ou seja, eu estou me colocando em risco, né? A visão aqui é que os próprios hebreus estão se colocando em risco, porque todos os egípcios estão falando, pô, os caras estão pegando minha divindade para fazer uma oferenda, né? Logicamente que boa parte dos egípcios já, nesse processo, muitos deles já estavam assim, faraó, libera logo esse pessoal. Os próprios egípcios falavam para os seus pais, liberem esses caras, olha o quanto a gente está sofrendo, já veio o Tamo de Sfardeia, já veio uma praga após a outra, ou seja, os próprios egípcios já estavam se rebelando contra os próprios egípcios mesmo, para libertar o povo de Israel. Então, essas três etapas, Pesach, Matzah e Maror, a gente tem uma importância de relatar, falar nessa noite sobre cada uma delas, essa oferenda, esse pão, o que ele representa no seu simbolismo de humildade, de ser alguma coisa ágil, como parte do nosso nascimento como povo, um povo que vai nascer de forma ágil e humilde, preservar isso. E o Maror está em ordem como a última coisa, porque é o tempo todo, historicamente, de lembrar as nossas amarguras, os nossos sofrimentos. Ou seja, parte do porquê está no final é porque no nosso processo histórico de redenção, seja a redenção do Egito, e ao longo da história, como a gente vem até os dias de hoje, 3.350 anos quase, desde a saída do Egito, temos sempre ao largo da nossa vida vários momentos de amargura. Lá no Egito foi a escravidão, ao longo da história do povo judeu tiveram vários tipos de sofrimentos, ataques, invasões, guerras, perseguições, ou seja, o povo de Israel historicamente teve e tem, estamos vivendo momentos de grandes amarguras nos dias de hoje, mas junto a isso a gente tem junto com isso um brinde de louvar a Deus e entender que Veisham, né, um trecho que a gente canta, né, que Deus está do nosso lado. Veisham da lavoteino, velano, amadaleino lechaloteino, que a gente canta, que Deus, a mão de Deus, né, ele está no nosso lado, ele combate, ele vai vencer todos os inimigos. Ou seja, quando a gente passa esse processo todo do relato da Haggadah de Pesach, a gente reconhece todas as passagens difíceis da história, os sofrimentos, mas a gente entende que Veisham da Lavoteino, que Deus está conosco, está andando conosco e vai superar todos os que vão tentar nos destruir. Historicamente, tivemos vários impérios que tentaram destruir o povo de Israel. Nos dias de hoje, temos várias pessoas que odeiam o povo de Israel e, com tudo isso, a gente tem a nossa declaração de fé, ou seja, nessa noite, quando a gente faz a noite do Pesach, é também uma noite de uma salvação. Em hebraico chamam dessa noite também Leil Shimurim, noite de Shimurim, vigília, seria a tradução ao pé da letra, uma noite de vigília, ou seja, a gente nessa noite tem uma energia do Criador, desde da criação inicial do mundo, como um processo de redenção, de salvação. Então, nessa noite, temos uma oportunidade especial, depois que todos passam por essa Haggadah e relatam e contam a história, e a gente come, a gente se alegra, a gente canta e vai fazer louvores com os salmos de Halel, do Teilim, que a gente faz os louvores no final. A gente, quando termina e vai falar no ano que vem em Jerusalém, é uma oportunidade. Tem um ritual de abrir a porta para o Elial Hanavi entrar, toda a ideia de que a gente convoca o Elial Hanavi, significa convocamos aquele que vai anunciar a redenção. Então, é uma oportunidade nessa noite de que as pessoas vão poder fazer todos os seus pedidos de uma forma de coração aberto, para que todas as coisas amargas da vida sejam recuperadas. A gente entende que dentro do processo, quando o povo saiu do Egito, nesse processo que é da escravidão até o pé do Monte Sinai, onde eles vão receber os 10 mandamentos e vai ter a grande revelação na festa de Shavuot, conta que todo mundo que passou por esse processo, todo mundo que tinha algum tipo de doença, vai ficar curado. Então, é um processo que começa a partir de agora, a partir de amanhã à noite, o nascimento, a energia do nascimento do povo de Israel e de poder
se rebelar e sair de todas os apertos, a palavra Yetziat Mitzrayim, a saída dos apertos que temos no Egito, em direção à salvação. Então, tudo que a gente pode desejar, terminando a nossa aula de hoje, é que vocês passem, na noite de amanhã, um bom seder, que vocês possam acompanhar com a família de vocês um belo jantar, relatem a história, abram o livro, contem o livro, uma Haggadah de Pessah que deve ter em português em vários lugares, podem se encontrar, distribuídos também ou vendidos, e não passar em branco essa noite. É importante que a gente, de forma unida, todo o povo de Israel, onde quer que se encontre, vai estar pedindo a Deus para que a salvação venha e que, nesses momentos difíceis que temos ainda reféns presos, famílias ainda com o coração apertado, possam encontrar alguma salvação em breve. Desejo para vocês um Hag Sameach, e a gente vai ter as próximas aulas, depois eu anuncio também, vamos ter outros temas, com temas da festa da independência de Israel, do dia do Holocausto, de independência de Israel, alguns outros temas atuais também aqui de Israel. Ok? Uma boa noite para vocês, que a gente possa se ver em breve com mais festas. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Aproveita agora, senão pode mandar também no WhatsApp. Ok? Um abraço para vocês.